Eu tenho certeza que você já se perguntou que negócio é esse de línguas originais que os pregadores tanto falam? Ou talvez, qual tradução da Bíblia é mais confiável? É isso que vamos estudar na aula de hoje. Fique com a gente até o final. Saudações de paz, povo de Deus! É sempre um prazer tê-los aqui conosco para mais dos nossos encontros semanais que acontecem todas as quintas-feiras. Você está no Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Sou o pastor Éder Santos, seu tutor de teologia e filosofia, e vamos juntos construindo o nosso saber. Na aula de hoje, vamos compreender quais foram os idiomas originais que a Bíblia foi escrita e também quais as versões, quais as traduções mais usadas no contexto brasileiro. Para tanto, tome aí o seu material de apoio, o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e anote quais são os nossos objetivos para esta aula. Como primeiro objetivo, devemos compreender o papel do hermeneuta quanto ao conhecimento das línguas originais da Bíblia. Segundo, analisar as principais características e diferenças das línguas originais. E terceiro objetivo é apresentar as principais traduções que temos à nossa disposição. Estes objetivos nos auxiliam no nosso caminho. Eles são norteadores. Então, deixe-os anotados aí e sempre que for preciso, recorra a este material de apoio que você está construindo, tá bom? Como aprendemos até aqui, o hermeneuta tem um papel importante frente a essa ciência e a arte da interpretação. Existem abismos a serem rompidos, abismos necessários a ser rompidos a fim de compreender, a fim de levar-nos a compreender com eficácia o texto bíblico. Dentro desses abismos, nos deparamos com um abismo linguístico. O texto bíblico não foi escrito originalmente na nossa língua materna, sendo o hebraico, o aramaico e o grego como idiomas originais. Portanto, o hermeneuta ele tem um desafio, um grande desafio pela frente, que é romper estes abismos e conduzir o seu ouvinte, o seu leitor, à compreensão adequada das Escrituras. Aquele eunuco de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, expressando a agonia da sua alma, ele diz a Filipe: como poderei compreender se não me ensinar? Filipe assume então o papel de um hermeneuta, de um intérprete, e conduz aquele homem na compreensão adequada do que estava escrito. Este é o papel do hermeneuta: conduzir o ouvinte, conduzir o leitor ao devido entendimento da mensagem. Então, como intérprete do texto bíblico, aquele que vai ao texto a fim de compreendê-lo, a fim de interpretá-lo, tem que levar o seu ouvinte a tal compreensão, ok? E por isso, e para isso, tem que romper os abismos necessários para que a sua tarefa, a sua jornada seja de excelência. Anote aí no seu material de apoio as 3 línguas bíblicas. Primeiramente, vamos estudar o hebraico. De conhecimento de quase todos os estudantes da teologia, que quase
todos os textos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. A maioria do texto, a maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Isso mesmo, a maior parte, porque porções de Daniel e Ester, naquele contexto do cativeiro babilônico e pós-exílio do cativeiro babilônico, no retorno do cativeiro babilônico, foi escrito em aramaico, ok? Mas a maior parte do hebraico, ou a melhor parte do texto do Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. O adjetivo hebreu, que vem oriundo do hebraico, deriva-se do nome do patriarca Éber, descendente de Sem, filho de Noé. Portanto, o hebraico é uma língua semítica de Éber, descendente de Sem. Foi de Éber que o povo, oriundo de Abraão, tomou então a nomenclatura de hebreu. Outra variante do termo hebreu é ivrit. Ivrit é o povo do outro lado do rio. Isso mesmo. O significado de hebreu é o povo do outro lado do rio. Então, o agiógrafo, ao referir-se a Abraão como um hebreu em Gênesis capítulo 14, versículo 13, estava literalmente dizendo Abraão, aquele que atravessou o rio. A língua hebraica é chamada também no Antigo Testamento de língua de Canaã, Isaías capítulo 19, versículo 18, língua judaica ou judaico em 2 Reis 18, 26 e 28 e Isaías 36, 13. Tá? Como a maior parte das línguas do ramo semítico, pois oriundo de Sem, o hebraico lê-se da direita para a esquerda. O alfabeto compõe-se em 22 letras, todas elas são consoantes. Portanto, a primeira característica do alfabeto hebraico é que ele é consonantal, composto por 22 consoantes. As vogais foram acrescidas por um grupo chamado de massoretas a partir do século VI já da nossa era. Okay? Quando perceberam que o hebraico estava entrando em extinção, estava se perdendo a leitura e a compreensão da língua hebraica, os massoretas então desenvolveram o sistema vocálico para contribuir com o hebraico, com o idioma hebraico. Mas originalmente é um idioma composto apenas por consoantes. Outra característica a ser destacado no alfabeto hebraico é que ele é um alfabeto quadrático, tá bom? As letras são basicamente desenhadas em formato de quadrado. É quase uma obra de arte escrever o hebraico. Como eu já mencionei, lê-se da direita para a esquerda, diferente do nosso português, ou do inglês, ou do espanhol, das línguas latinas, lê-se e escreve-se da direita para a esquerda. Não há diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, todas são iguais, e o alfabeto hebraico também é um sistema numérico, tá bom? Olha só, acompanhe comigo na transição esse quadro que vai aparecer para você. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pi, Tzadik, Kof, Resh, Shin e Tav. Essas são as letras do alfabeto hebraico, tá bom? O primeiro versículo da Bíblia diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essas são as características básicas do alfabeto hebraico. Nós temos também no Antigo Testamento porções de aramaico. O aramaico corresponde a apenas algumas porções mesmo, tá bom? O aramaico possui o alfabeto muito semelhante ao hebraico,
diferindo apenas nos sons ou na estrutura de certas partes gramaticais. O aramaico, chamado também de língua dos caldeus ou língua dos babilônicos, passou a ser a língua oficial de Israel após o retorno do cativeiro babilônico, deixando o hebraico apenas para o contexto cerimonial, para o contexto religioso. Mas a língua do povo, naquele contexto pós-cativeiro babilônico, inclusive no período de Jesus Cristo, era o aramaico, e como nós vamos estudar já na sequência, o grego também. Tá? Então, o povo judeu, ao retornar do cativeiro babilônico, lembrando que eles passaram ali 70 anos no cativeiro, portanto, uma nova geração retornou do cativeiro babilônico, já retornaram com essas características, trazendo consigo o aramaico, e era a língua mais falada naquele contexto, deixando o hebraico apenas para o sistema religioso ou para a religião. Nós temos também como terceira língua, e na sua majoritária parte do Novo Testamento, e eu digo isso majoritária parte porque ainda há uma discussão com relação ao livro de Mateus, ao Evangelho de Mateus, Novo Testamento, se ele foi escrito em grego ou se foi escrito em hebraico. Ainda há essa discussão, pois Mateus escreve direcionado ao povo judeu daquela época, então se discute muito, então vamos tratar assim. Então, de forma muito ampla, o grego compõe a totalidade do Novo Testamento. Esse grego é o grego koiné, tá? É o grego comum, é o grego falado no meio do povo. O grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, tá bom? Mas o dialeto popular da rua, dos comerciantes, dos estudantes. Portanto, era a língua falada no meio do povo simples. Uma língua simples que todos podiam entender, essa era a proposta, tá? Um fato importante a se destacar também é que a mão de Deus pode ser vista nisso, você sabia? Porque o grego era o idioma internacional do século I. Então, se nós temos hoje como idioma internacional o inglês, naquela época do Novo Testamento, era o grego koiné, o grego do comerciante, o grego da rua, o grego dos negócios, tá bom? O grego simples, o grego dos estudantes, tá? E isso facilitou na divulgação do Evangelho de Cristo por todo o mundo então conhecido. Também o alfabeto grego tem 24 letras, a primeira chama-se alfa e a última ômega. Por isso nós temos no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, apontando então aí, ou usando como símbolo, como exemplo, o alfabeto grego, tá bom? E o maior propagador do alfabeto grego naquele contexto foi Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Ele que introduz a língua grega, lembrando que Alexandre não era um grego, mas ele era amante da filosofia grega, dos costumes, dos hábitos dos gregos, ele era macedônico, então ele conduz ou ele introduz o alfabeto, a língua grega, naquele contexto da região do Mediterrâneo, do qual Israel, naquele contexto, fazia parte. Tá? Então nós temos aí as três línguas originais, lembrando o hebraico e o aramaico, totalizando o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, e também o grego, totalizando o Segundo Testamento, ou para nós, o Novo Testamento. Quais são as traduções mais confiáveis que temos à nossa disposição no contexto brasileiro? Traduções e versões, é isso que vamos analisar a partir de agora. Primeiramente, vamos definir o que é tradução. Acompanhe comigo aí a leitura
Tradução é o processo de conversão de uma língua em outra. Por exemplo, do inglês para o francês, esse trabalho se chamaria então tradução. Elizabeth Eckhart vai dizer assim: sem a tradução, a palavra de Deus seria como uma espada embainhada. Não cortaria, pois não a entenderíamos. Pois bem, a tradução cumpre este propósito: analisar o texto na sua língua original e traduzir esse texto para a língua materna, para a língua do povo, tá bom? Esse texto, ou melhor, esse vídeo que você está assistindo agora, está subindo na Semana da Reforma Protestante. 31 de outubro comemora-se a Reforma Protestante, o Dia da Reforma Protestante. E como todos sabem, Martinho Lutero, que foi o pai da Reforma Protestante, lutou muito para que a palavra de Deus, para que a Bíblia pudesse estar ao alcance do povo, traduzindo então do latim, da Vulgata Latina, para o alemão, a língua do seu povo. E esse processo de extrair o texto, de analisar o texto e traduzi-lo para o alemão, posteriormente desenvolveu ou cooperou para que outros pudessem fazer o mesmo. Tá? Então Martinho Lutero, ele pega o texto que estava no latim naquela época, pois a religião oficial usava o latim como língua para a transmissão da sua mensagem, do seu texto e da missa, e ele traduz esse texto, conduzindo à mão do povo a devida interpretação das Escrituras. Isto é tradução. A tradução pode ser literal, ela pode ser idiomática e ela pode ser dinâmica. Vamos compreender cada um desses? Primeiramente, tradução literal, ou também chamado de equivalência formal. Equivalência formal. A tradução literal é uma tentativa de expressar com toda a fidelidade possível o máximo de exatidão, ou com o máximo de exatidão, o sentido das palavras originais do texto que está sendo traduzido. Portanto, trata-se de uma transcrição textual, palavra por palavra. Tá? Então, todas as traduções da Reforma Protestante, como mencionamos anteriormente, utiliza este método, um método da tradução literal. Tradução palavra por palavra. Nós temos à nossa disposição na língua portuguesa, aqui no Brasil, a tradução de João Ferreira de Almeida. Nós temos Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel. Todas essas três, elas usam esta metodologia de traduzir o texto palavra por palavra. Nós vamos ver um exemplo mais à frente. Nós temos também a tradução idiomática, tá? Que é uma tradução popular. Procura aproximar o leitor do texto, trazendo uma tradução do texto original para uma língua mais comum. Então, a preocupação desse tipo de tradução é com o leitor, com o ouvinte. Tá? Então, procura falar dentro do nosso contexto aqui, falar o português claro, tá? Não se preocupa com as peculiaridades da língua original. Nós temos, por exemplo, a NVI, a nova versão internacional. A nova versão internacional é uma tradução idiomática. Eu já mencionei aqui o primeiro versículo da Bíblia, tomarei como exemplo novamente, Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando no original está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta versão, por se preocupar primeiramente com o leitor, com o ouvinte,
traduziu esse texto da seguinte forma: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Talvez você diga, mas não mudou o significado. Pois bem, não mudou o significado. Mas como ela se preocupa inicialmente com o ouvinte, com o leitor, ela modificou, ela trouxe essa proposta simples, um detalhe simples, mas vale a pena observar. No texto original, no princípio criou Deus. Na tradução da NVI, no princípio Deus criou. Porque no hebraico, o verbo veio antes do sujeito. Eu disse a vocês que esta tradução, ou este método, se preocupa primeiramente com o leitor, com o ouvinte. No hebraico, o verbo vem antes do sujeito. Na língua portuguesa, o sujeito vem antes do verbo. Então, por isso que ele faz essa leve modificação na transcrição do texto. Nós temos também a tradução dinâmica. Tá? Essa tradução leva em conta o contexto e o significado que a palavra tem em cada contexto. Entende que uma mesma mensagem pode ser expressa de diferentes maneiras. Olha a problemática, sem perder seu significado. Será que não perde o seu significado? Procura ser fiel ao leitor, isso mesmo, ao leitor e não ao texto. Usa muita a paráfrase. É uma tradução livre. E nós temos, por exemplo, a mensagem de Eugene Peterson, como também a NTLH. Então, observe que esse tipo de tradução, a tradução dinâmica que usa este método, se preocupa primeiramente com o leitor, com o ouvinte, tá? Então, ela vai usar muita paráfrase a fim de levar este leitor, este ouvinte, à compreensão. Mas a pergunta que eu sempre me faço é se não modifica o significado do texto. Nós vamos ver como exemplo, tá? Mais à frente, um texto bíblico de Eclesiastes 11:1. Mas antes disso, acompanhe comigo o que Humberto Fontes disse. Esse método é a maior desonestidade que um tradutor pode cometer. Isso foi inventado por um apóstata chamado Eugene Nida. A equivalência dinâmica é uma mentira que se comete com o leitor, pois as palavras de uma língua não são vertidas para outra, ficando o tradutor numa posição de manipular o texto ao seu bel prazer. É o que diz Humberto Fontes. Vamos tomar como exemplo Eclesiastes 11:1, um único texto, e vamos comparar as traduções aqui já mencionadas, tá bom? Eclesiastes 11:13 na versão ARA, na versão Almeida Corrigida e Fiel, que é uma tradução literal. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vamos ler novamente. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu entendo que o autor de Eclesiastes, o sábio que pela tradução nós reconhecemos ser Salomão, está analisando a semeadura no contexto egípcio. E eu explico, tá? Porque naquele contexto egípcio da época, usava muito as enchentes do rio Nilo. O rio subia no período de chuva, trazendo consigo os nutrientes necessários para a terra, como também umidificando o solo. E quando as águas começavam a baixar, vinham os agricultores e lançavam suas sementes. Depois que as águas já estavam postas, que já tinham descido, começavam então a produzir sementes. Era essa a proposta. Lança o pão. O pão aqui é símbolo de semente. Lança sua semente sobre as águas, porque depois que elas baixarem, com certeza virá a colheita. Eu creio que esta é uma boa compreensão do texto com base em Eclesiastes 11:1,
nas versões ARA, como também Almeida Corrigida e Fiel. A King James, que é uma tradução idiomática, traduz o seguinte: distribua com generosidade o teu pão, como se atirasse sobre as águas. Depois de algum tempo o receberás de volta. Observe que, por mais que modificou algumas partes do versículo, pois na leitura introdutória ou no primeiro exemplo, nós não falamos de generosidade, mas aqui ele está falando de generosidade. Está falando também de colheita, obviamente que o primeiro exemplo fala de colheita, depois de muitos dias acharás, mas observe que usou essa metodologia, mas não perdeu totalmente o significado. Mas observe comigo a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução dinâmica também. Seja generoso, porque o que você der aos outros acabará voltando para você. Será que é o significado do texto? E agora vejamos a NTLH. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. A pergunta que devemos nos fazer: será que isso não modificou completamente o significado do texto, como também o contexto do qual ele está inserido? Será que o autor bíblico, e este é o papel do hermeneuta, romper estes abismos? Será que o autor bíblico original, o sábio que escreveu Eclesiastes, estava falando de dinheiro? Estava falando de bons negócios? Estava falando de lucro? Pois bem, são os abismos, são as dificuldades que nós encontramos na hora de interpretar um texto. Então tome muito cuidado com as traduções. Tá? Tome muito cuidado com as traduções. Eu costumo dizer aos nossos alunos aqui que não devemos comprar uma Bíblia pela capa. Talvez a capa seja atraente, seja bonita. Nós devemos fazer uma pesquisa prévia, analisar que tipo de tradução está sendo usada para aquele texto ali, para que possamos então adquirir a nossa Bíblia Sagrada, tá bom? Lembrando que nós temos aqui no contexto brasileiro pelo menos 3 tipos, de texto: a literal, a tradução idiomática e a tradução dinâmica. Eu diria, busque fugir da tradução dinâmica, tá bom? Como podemos facilmente observar, o hermeneuta tem um grande desafio e precisa estar preparado para enfrentá-lo. A hermenêutica, que é esta ciência e a arte da interpretação do texto, nos oferece ferramentas necessárias para a execução com excelência do nosso trabalho. Acima de tudo, uma vida piedosa, de oração, de jejum, de leitura da palavra é fundamental para aqueles que se lançam sobre esta tarefa. Lembre-se, antes de estar frente a frente ao texto sagrado, esteja frente a frente com aquele que inspirou as Escrituras, tá bom? Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, pois toda semana nós temos um conteúdo diferente aqui para vocês, tá bom? Compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. Na próxima quinta-feira, na próxima semana, iniciaremos uma nova série com o tema A Jornada da Pregação, do texto ao púlpito. Nesta série, que estamos finalizando hoje, nós estudamos sobre esta ciência, esta arte da interpretação do texto. Na próxima, nós veremos como esta ciência pode contribuir na arte e na ciência também da pregação do Evangelho. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Até lá.
Yeah.